Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje a gente vai ver como realizar um dos estudos de projeto generativo que distribui automaticamente em um espaço determinado mobiliário que a gente possa escolher, por exemplo, uma mesa com determinados parâmetros que também a gente pode determinar. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Bom, primeiro, antes de tudo, eu estou aqui com um arquivo sample que vem instalado junto com o próprio Revit aqui aberto. Se você não sabe onde ele está, é só entrar aqui no menu arquivo e no menu arquivo pedir para abrir e ali no abrir pedir para abrir arquivos de amostra, o arquivo sample que vem instalado junto com o próprio Revit. Aqui eu acabei abrindo esse ArcLink Model, é um edifício escolar que vem instalado junto com o próprio Revit e eu abri ele aqui, o arquivo de arquitetura. Uma outra coisa, eu estou aqui na floor plan, na planta de piso do terceiro pavimento. Eu não estou por exemplo, na folha de impressão. Nada contra a folha de impressão, mas é que algumas rotinas que a gente executa são dependentes de vista. Então, eu prefiro determinar entrando diretamente na vista, por exemplo, uma planta de piso, uma elevação leste, um corte A, por exemplo, entrar na vista que eu quero fazer a alteração. Neste exemplo aqui, eu entrei na planta de piso ali do pavimento 3. Uma outra observação, se você tiver numa versão de Revit diferente, por exemplo, eu estou na versão de Revit 2022. Se você tivesse uma versão anterior, por exemplo, a versão de Revit 2020, você teria que digitar no Google Autodesk Refinery para baixar o Refinery, que ele era o antigo Generative Design, o antigo projeto generativo. Após instalar o Refinery, aí sim você poderia criar estudos. Só que uma outra observação é que o projeto generativo, assim como o Dynamo, assim como os nós Python, que o próprio Dynamo utiliza também, ele vai se atualizando através do tempo. Então eu recomendaria fortemente sempre, quando for trabalhar com projeto generativo, utilizar a última versão, do que você ter que ficar procurando pacotes para lá e para cá, né, que seria uma possibilidade para conseguir utilizar ele, né. Dado o recado, então, eu estou aqui só reforçando na versão 2022. E eu vou criar estudo, porque na versão 2022 ele já tem essa ferramenta, senão você poderia, através do Refinery, rodando ali dentro do Dynamo, que também está ali na aba gerenciar, rodar essa rotina de projeto generativo. Então aqui eu vou criar um estudo. Uma outra observação, aliás, eu aqui estou com a versão em português. Em um outro computador, talvez o estudo do projeto generativo ele rode somente em inglês. Aqui eu estou em português, eu instalei o Revit em português e eu consigo criar um estudo em português. Se no seu computador enroscar porque você instalou originalmente em inglês e talvez o projeto generativo, o Generative Design, ele não esteja adaptado para a versão em português, neste caso, abra em inglês e execute a rotina em inglês. Por quê? Assim como a gente tem esse comportamento também no Navisworks, que ele é dependente de string, ele é dependente de caracteres de sentença, se eu tiver uma sentença que é escrita diferente, daí a rotina pode não funcionar, né? Como assim, a gente teria exemplo que também funciona no Navisworks, mas é igualmente válido quando a gente tem a dependência de strings aqui dentro do projeto generativo. Seria, por exemplo, se eu tenho volume, a palavra volume em português é igual ao volume em inglês. Então, como a escrita de uma e de outra é igualzinha, ele igualmente funcionaria. Mas se eu tivesse área, né, com A maiúsculo e acento ali agudo em português, e area, que seria área em inglês, só que sem o acento agudo, só de a gente ter esse diacrítico a menos, ele não funcionaria, por exemplo, nem no Navisworks e nem aqui no projeto generativo, utilizando o Dynamo, se você utilizasse a string em vez de usar a categoria do elemento. Então pode ser que uma outra rotina, dependendo da forma como for escrita, ela seja dependente de você usar aquela palavra em português ou aquela palavra em inglês. Então, dependendo da versão que você instalou, se não funcionou em português, basicamente faça funcionar em inglês, que igualmente daria certo. Eu abri aqui o Criar Estudo, eu estava testando o Refinery numa versão anterior, por isso que ele abriu aqui, mas eu vou abrir aqui os exemplos que vem instalado junto com o próprio Autodesk. Dá para adicionar pastinha, a gente já viu em um vídeo anterior da série, é só pegar aqui a pastinha com o maisinho para adicionar um outro layout.
Então aqui eu vou rodar então no 2022 em português, estou criando estudo. Eu vou começar por esse primeiro então, o layout do espaço de trabalho, com base nesse arquivo sample que vem instalado junto com o próprio Revit. Aqui ele me pede primeiro para eu selecionar um determinado ambiente. Ele até me diz aqui que não tem nada selecionado. O método, se você tem dúvida de como utilizar esses métodos, assista um vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal, mas aqui eu vou fazer o processo de otimização. A otimização para num ambiente dado que eu vou selecionar aqui. Vou selecionar, por exemplo, esse OpenOffice aqui. Nele, eu vou colocar então uma instância de família de escrivaninha que eu vou selecionar. Então, vou selecionar, cliquei aqui na escrivaninha e agora ele já está ticado. Se você não estiver vendo escrivaninha aqui, você pode digitar VG, que seria aqui invisibilidade, sobreposição de gráficos, botão editar. Daí liga ali as caixinhas, todas as caixinhas e tica todas as caixinhas e pode então aqui dar o OK. E também a gente pode colocar um componente aqui, esse componente que eu coloquei aqui, essa mesinha, essa mesa retangular. Para inserir ela, fui aqui no menu da arquitetura, pedi aqui um componente, fui aqui no carregar família, e no carregar família, pasta de português do Brasil, eu peguei um mobiliário chamado mesa, e eu trouxe essa mesa retangular. Se você não tiver a biblioteca instalada no teu computador, eu lhe convido a ver um vídeo que eu vou deixar aí embaixo na descrição também, sobre como reparar a biblioteca, instalar os softwares Autodesk e mudar o idioma, se for o caso também, se você sentir essa necessidade. Aqui a gente vai focar não nas resoluções, esses problemas que existem em outros vídeos a respeito, mas sim aqui no projeto generativo. Aqui eu já estou com essa mesinha que foi colocada aqui então, e eu selecionei tanto esse ambiente do terceiro pavimento, esse escritório aberto, como também essa mesinha. Agora, antes de apertar o botão de girar, eu posso verificar se eu estou com a rotação da mesa do jeito que eu desejo. Eu posso desmarcar para determinar que vai ser de um ângulo específico, ou então marcar para ele operar do mínimo até o máximo, aqui menos 90 até 90 positivo, a rotação dessa mesa. Eu posso também escolher esse espaçamento entre as linhas, que aqui está em pés. Esse daqui é, na verdade, como esse estudo ele foi criado. Então, ele foi criado nessa unidade, mas por mais que eu mexesse o N de unidade do projeto aqui dentro do Revit, ele, ainda assim, na descrição ele funcionaria dessa forma. Foi como ele foi escrito originalmente. Na verdade, como ele foi descrito e determinado como input. Daí a gente tem aqui a distância entre as saídas que a gente vai tentar minimizar, senão você poderia mudar aqui. Outro objetivo seria vistas para fora, né? Vistas através de pele de vidro, de esquadria. Aqui a gente vai buscar maximizar. E número de mesas, aqui o objetivo, por exemplo, seria aumentar, né? Maximizar. Se você quisesse minimizar, no entanto, daria para mudar aqui o objetivo. Se eu quisesse colocar constraint, definir restrições, eu poderia ticar para determinar o mínimo ou o máximo ali de distância de mesa. Se eu não faço ideia, eu poderia medir. Tem a treninha ali em cima, a treninha amarela que eu poderia medir para, por exemplo, descobrir que aqui eu tenho essa determinada largura e aqui eu tenho essa outra determinada largura. Se a unidade não está me ajudando, eu poderia aqui no gerenciar as unidades também. O N de unidade do projeto seria o comando. E aqui eu poderia colocar aqui o comprimento aqui em metros com 2 casas, ok? E também a distância, se eu quisesse colocar aqui em metros com 2 casas, daí ok. Mas ainda assim ele, agora na hora de medir a gente mediria, mas na hora de imputar a gente poderia colocar o valor e ele não vai atualizar aqui a distância em pés. Daí seria basicamente a gente mudaria o jeito como ele vai trabalhar, mas aqui o nome do input ele não vai mudar, teria que redigitar ali nos nós do Dynamo. E aqui, se eu quisesse, eu vou desmarcar aqui, eu não vou determinar a distância, é só uma opção que a gente tem, as vistas para fora, a quantidade de vistas, se você quisesse marcar também poderia. E tem aqui para número de mesas. Eu vou não restringir, porque eu tenho o objetivo de maximizar, por exemplo, esse número de mesas. Aqui embaixo, eu posso escolher o tamanho da população. Neste exemplo, vou usar 20 opções de projeto diferentes de otimização. E gerações, por exemplo, vou colocar 10 gerações. E propagar seria a tradução que o pessoal deu aqui em português do Brasil para seed, que seria a semente. Então isso quer dizer que eu vou lançar uma semente, vai ser uma semeadura de uma única semente, que ela vai ciclar em 10 gerações. Depois dessas 10 gerações, ela vai buscar as 20 melhores opções de projeto para estar colocando aqui dentro do espaço de resultados, para a gente escolher dentro dessa população de resultados aquela lá que vai entrar dentro do Revit. Então eu vou gerar
e deixa ele então propagar aqui as opções de resultados. E sempre no menuzinho, enquanto ele está rodando, sempre no menu aqui à esquerda, a gente tem os estudos que já foram realizados aqui por último nesse computador que, por exemplo, eu estou sentado. Se é a primeira vez que você está rodando um resultado de projeto generativo, provavelmente esse menuzinho aqui à esquerda vai estar vazio. Inclusive, os resultados mais antigos a gente pode pegar e excluir. Ele completou os 10 períodos. Eu consigo até visualizar, comparar com o estudo anterior que eu havia feito, por exemplo. Ou se eu quisesse, para não confundir, inclusive, excluir o estudo anterior, poderia. Eu posso excluir e voltar a visualizar a população que eu recentemente, aqui por último, eu realizei. Eu posso excluir dentre essas opções, clicar em uma delas para mostrar as propriedades aqui adiante, aqui à direita. Eu posso aumentar ou diminuir a janelinha aqui um pouquinho também, se achar melhor. E eu posso, inclusive, escolher dentre esse gráfico ou dentre esse outro gráfico de dispersão. No gráfico de dispersão, por exemplo, o eixo Y, ele poderia estar mostrando, deixa eu só aumentar aqui um determinado valor, né, de vistas, distância. Por exemplo, no eixo Y eu estou vendo vistas para fora, e no eixo X, o eixo aqui de baixo, eu estou vendo distância média até as saídas. Eu poderia também aqui no tamanho, ou usar a opção padrão, ou escolher alguma outra opção, por exemplo, rotação da linha de mesa. E eu poderia também aqui na cor, em vez de padrão, escolher, por exemplo, pontuar aqui a distância ou vistas, o número de mesas, por exemplo, para pontuar então uma escala de gradação entre as opções. Eu poderia ver, por exemplo, essa opção, qual que seria ela, visualizar o preview e as propriedades dela, ou visualizar, por exemplo, esse primeiro, né, que a gente tem aqui, o preview dele e as opções dele. Eu poderia também ver nesse coordenadas paralelas, que é o método que eu geralmente prefiro para otimização. Aqui na coordenada, apesar de eu ter uma população de vários resultados aqui, né, nesse exemplo eu obtive 9 resultados recomendados de otimização, e eu poderia selecionar, por exemplo, aqui aqueles lá que tem maior número de mesas, então eu posso clicar, segurar e filtrar dentre essas opções. E dentre essas opções, por exemplo, que eu gostaria de ver, aquela lá que tem o espaçamento entre linhas, não, eu quero vistas para fora, ou distância média até as saídas. Acho que distância média até as saídas é mais interessante, então vou selecionar dentro dessa faixa aqui. Esses seriam os resultados recomendados, em que eu, ao clicar, eu veria que, por exemplo, esse primeiro resultado aqui, ele tem 20 mesas com espaçamento de 12 pés. E rotação 0. Eu tenho essa aqui que tem rotação 0, distância entre elas 11, e o número de mesas que é 20. Eu tenho essa daqui que ela tem uma ligeira rotação, tem 19 mesas, ele acaba perdendo uma mesa aqui perto desse pilar, e neste caso o espaçamento entre linhas de mesa, que seria 13, né, que seria bem aqui 13 pés entre elas. Eu posso escolher uma dessas opções. Eu tô achando que eu vou pegar essa daqui, que ela tem um espaço maior em relação à porta, que eu sei que fica nessa regiãozinha. Eu escolhi a minha opção e lá embaixo, vou até puxar aqui para ficar mais fácil de enxergar, lá embaixo eu vou clicar aqui para criar elementos no Revit. Quando eu clico, ele já me dá aqui o aviso de que ele vai criar esses elementos, e na sequência eu posso então fechar a janelinha de explorar resultados. Ao fechar a janela, eu vejo aqui que os elementos já foram criados, tinha inclusive esse elemento original aqui, que eu vou puxar aqui para baixo. Porém, toda vez que eu faço esses estudos, ele parece que fica meio que bagunçado em relação à colocação. Ali dentro daquela janelinha a gente estava vendo de um jeito, e aqui a gente está vendo de outro, infelizmente, porque ele pega entre um ponto inicial da família que não necessariamente coincide com o centro da família, né? Se eu fosse pegar essa família e, por exemplo, criar uma semelhante com base nela, ou seja, fazer aqui um criar similar, CS é o comando de criar similar, repara que eu tento colocar ela bem pelo meio da família, né? O alinhamento de centro, esquerda, direita, e alinhamento aqui na lateral, centro de frente e trás. Então eu colocaria ele pelo centro, mas a colocação é colocada por um desses vértices, por isso que bagunça, porém nada me impede de eu pegar e arrumar. Como assim? Eu vou tentar
selecionar sempre esses aqui que estão encavalados, esse, e vou selecionar esses outros aqui também. Com Ctrl eu consigo adicionar na seleção. Selecionei todos esses aqui e agora eu consigo utilizar o MV de mover. Então vou mover, vou clicar de um ponto aqui de referência, essa daqui por exemplo, e vou trazer para onde ele vai ficar, por exemplo aqui. Daí beleza, eles estão aqui colocados. Eu poderia colocar, inclusive, escolher colocar essa mesa, talvez eu vou dar uma barra de espaço e colocar aqui, por exemplo, ou então apagar ela, ou talvez aqui. A gente pode escolher, esse aqui eu acho que eu vou mover pra cá, mas eu vou selecionar todas essas mesas aqui e vou mover mais pra próxima ali da saída, por exemplo, para eu ter espaço nessa região. Eu já tenho aqui um layout que foi gerado por sistema generativo, mas eu tenho a liberdade de inclusive movimentar ele mais para próximo dessa outra saída aqui, por exemplo, e aqui eu poderia ter uma mesa de demonstração em relação àquelas lá que estão aqui observando a demonstração acontecer. Eu até podia espaçar um pouquinho mais para cá, se fosse o caso, mas aqui a gente tem a liberdade de organizar o projeto da forma como a gente precisaria. Selecionar aqui mais um pouquinho, mais para próximo dessa região. Até aqui eu tenho um corredor, aqui eu já tenho mais ou menos o posicionamento da maior quantidade possível de mesas. E em relação aqui, por exemplo, essa última que eu coloquei, dentre as opções que o projeto generativo criou para mim. Esse é um exemplo de projeto generativo, um sistema de generative design que a gente consegue utilizar aqui. A gente pode ver os outros nos próximos vídeos. Espero que você tenha curtido. Se você estiver fazendo junto, não se esqueça de salvar. Salve em algum outro lugar, não por cima, da onde está aqui salvo os arquivos sample, mas nos vemos na próxima então.